Salve, salve, Dirty Birds. E aí, fã de NFL. E aí, torcedores do Santa Falcons. E aí, amantes da Draft Season, né? Acho que a gente pode dizer assim também. Mais um episódiozinho aqui de draft no Falcons Play Action. A gente aí fazendo os nossos rankings posicionais aí. Então, é um formato novo que a gente trouxe, né? Na verdade, expandimos aí do que fazíamos anteriormente. Trazendo convidados, vai ter um formatozinho mais bacana agora, com um layoutzinho melhor estruturado. Eu espero que vocês gostem aí. E, enfim, não vou demorar muito, porque temos muitos nomes para falar. Já vou começar com o nosso convidado aqui, o Daniel. Ele que produz muito conteúdo lá no Twitter, o arroba dele tá aí na tela para quem estiver vendo, para quem estiver ouvindo, é arroba New York Giants Sports. Lá no Twitter, cara, produz muito conteúdo de draft, fala, obviamente, sobre os Giants também. Ele manja muito, então, muito legal estar aqui com a gente hoje à noite. Boa noite, Daniel, seja bem-vindo. E, cara, algum comentário brevezinho que você tem para falar sobre essa classe de cornerbacks, na sua visão? Boa noite. Primeiro, agradecer o convite. Fiquei muito feliz com o convite de participar aqui, poder falar um pouco de draft. Eu vejo a NFL desde 2006, mas eu realmente comecei a acompanhar o draft ali em 2012, assim, de verdade. E para mim, é a melhor época do ano, principalmente como torcedor do Giants, que o time não tá muito bom, é a melhor época do ano. Somos dois, somos três no caso aqui. Então, assim, eu amo falar sobre draft. Se precisar me chamar mais vezes, estamos aí. E especificamente sobre a classe de corners, pessoalmente, eu não vejo como uma classe recheada de talentos. Para mim, na minha visão. E aí a gente vai ver nos rankings posicionais ali, mas tem dois nomes que realmente são, eu acho, né, que tem condição de ser um corner 1 na NFL, de verdade, um corner do que a gente chama de lockdown, né? Ou então aquele corner que fica numa ilha sozinho. E o resto da classe vai meio de acordo com as suas necessidades, vai meio que ali em apostas, principalmente apostas físicas, que você vê o potencial ali, mas que esse potencial ainda não se traduziu em produção dentro de campo mesmo. Então é uma classe que eu pessoalmente não acho que é a melhor que a gente viu nos últimos anos, não. Mas tem alguns nomes interessantes aí pra gente falar sobre. É isso, cara. E aí, dá uma noite também pro Ettore, ele que faz parte aqui do Focus Play Action com a gente desde sempre. Tá participando aí também. Como é que você tá, Ettore? Tudo certo? Animado aí pro episódio? Boa noite, senhores. Minha posição favorita na NFL, né? Eu amo defensive backs. Minha curta carreira como jogador foi como defensive back também. Oh, que legal, né? Essa nem eu sabia. Não, que legal. E eu concordo. Para mim, de dia 1 2, no máximo 3 defensores, eu acho que a gente pode esperar. Eu sou a favor de draftar um defensive back na rodada 1, né? Obviamente, dependendo quem sobrar. Mas eu acho que pro dia 2 é uma classe interessante, sim. Sim, é isso, cara. Então, assim, explicando pra galera, como a gente vai explicar em todos os vídeos da Draft Season aqui, a gente tenta trazer um convidado sempre que possível para dar uma visão de fora, né? Porque, querendo ou não, quando eu, pelo menos, analiso, eu sempre vou ter a tendência de colocar um cara que eu acho que é mais interessante para os Falcons um pouquinho acima, enfim. Todo mundo tem as suas preferências pessoais, e aí acho que trazendo um convidado de fora que não tem nenhuma ligação, ele pode dar uma visão mais imparcial, ou enfim, talvez destacar outras coisas que a gente não esteja prestando atenção, e também pode ser nomes que eu olhei em que o Daniel e o Ettore não olharam, e vice-versa, enfim. Então, vamos aí trazer o top 10 de cada um. Vão ter mais de 10 jogadores, teremos aí jogadores diferentes, e a gente vai debatendo sobre, certo? Então, nos sigam nas redes sociais, @FalconsPlayBR, no Twitter, no Instagram, deixa o like aqui no vídeo, compartilha com os amigos que curtem draft, porque não é só para torcedor dos Falcons, é para todo mundo que curte a draft season, e vambora. Então, começando aqui, cara, a gente separa falando do top 10 até o top 6 ali, e depois vamos pro top 5 de cada um. Temos aqui, deixa eu compartilhar a tela certinho, temos aqui, então, o top 10 até o top 6, meu, Ettore e do Daniel. Vou começar com o do Daniel, passo pro Ettore e fecho com o meu. Então o Daniel tem aqui, né, o Maxwell Hairston, cornerback de Kentucky na 10ª posição, Darian Porter, cornerback de Iowa State na 9ª posição, Dorian Strong, cornerback de Virginia Tech
na 8ª, Azari Thomas, de Florida State, na 7ª, e o Savon Revel, de East Carolina, na 6ª posição. O Ettori vem com Darian Porter, de Iowa, Maxwell Hairston, de Kentucky, Zay Alexander, de LSU, Trey Amos, de Ole Miss, e Azari Thomas, de Florida State. E o meu, eu vou com o Denzel Burke, de Ohio State, na 10ª posição, Kobe Bryant, de Kansas, na 9ª, Jahdae Barron, de Texas, na 8ª, Darian Porter, de Iowa State, na 7ª, e Azari Thomas, de Florida State, na 6ª posição. Vou, como eu sabia os rankings antes, né, para montar a arte, mas o Ettori e o Daniel não sabiam, então pergunta aí começa com o Daniel e depois eu passo para o Ettori. O que chama atenção aí, o Daniel, no ranking, seja meu, seja do Ettori aí para você, o que você destaca nesse início aí? Bom, para mim, o Jahdae Barron na 8ª posição ali do Vitor é algo que eu não esperava. Eu tenho ele bem mais alto, vocês vão ver aí onde eu vou ter ele. Mas para mim acho que foi a maior surpresa. E assim, eu não sei se vocês chegaram a ver o Dorian Strong, ou se ele tá mais alto para vocês, mas ele não aparecer na lista de ninguém também me surpreende, porque é um jogador que eu pessoalmente gosto bastante. Acho que essas foram as duas surpresas. Tem alguns nomes que a gente tá bem parecido, né? O Ettori e eu basicamente trocamos ali a posição do Maxwell Hairston com o Darian Porter, que eu também entendo, foram dois jogadores que eu fiquei muito próximo. Eu dei nota de 3ª rodada para os dois. E o Azari Thomas também, a gente ficou bem próximo. Vocês dois deram 6ª e eu dei a 6ª posição, né? E eu dei a 7ª posição ali. Então, acho que isso é o mais surpreendente. Curioso. Eu acho que tem alguns jogadores que eu não vi. Eu ainda não assisti, eu ainda não consegui assistir o Kobe Bryant. E eu também não assisti ainda o Zay Alexander. Então, são dois jogadores que eu ainda tô para assistir. Estão aí na minha lista, mas eu ainda não consegui ver. Mas acho que as duas surpresas para mim foram essas. Já me antecipando, né, antes de passar para o Ettori, eu não assisti nem o Dorian Strong, nem o Maxwell Hairston e nem o Zay Alexander. Foram os 3 dessa lista aqui que eu não consegui assistir. Acabei assistindo o Denzel Burke e o Kobe Bryant no lugar até o momento, e realmente o Jahdae Barron eu já sabia, assim, acho que eu vou estar bem mais baixo do que a maioria. Explico mais para frente quando a gente chegar aí. Mas e você, Ettori? Alguma coisa que te chama a atenção aí, cara, que o Daniel não comentou? Cara, não, o Jayden Barron é um cara, eu entendo esse o na 8ª. Eu também coloquei ele mais pra cima, mas quando a gente chegar nele, o ouvinte vai entender o porquê. Tem prós e contras, né, e fazem ele ser 880, assim, digamos, né? Sim. Assim. Fato. Bom, cara, vamos começar então com o 10º do Daniel, que é o convidado, e aí deixo pro Daniel começar falando aí um pouquinho do Maxwell Hairston, cornerback de Kentucky, e depois deixo o Ettori complementar alguma coisa que o Daniel acabe não falando aí. Então, passando as informações, né, antes do Daniel comentar, ele tem 21 anos, ele é redshirt junior, então ele finalizou agora o 4º ano no college football. Ele foi um recruta 3 estrelas, tem 1,80 m e 83 quilos. Teve um RAS, né, que é o Relative Athletic Score, que é algo que eles medem a partir dos exercícios do Combine, muito bom, de 0 a 10, ele teve 9,71. Durante a sua carreira em Kentucky, ele teve 6 interceptações, 10 passes desviados e 3 fumbles forçados. E aí, algumas curiosidades, né? Ele é um cara multiesportivo aí, se eu não me engano, ele jogou basquete, jogou, acho que beisebol também, se eu não me engano. E ele teve o melhor tiro de 40 jardas no Combine aí, fazendo 4,28, então um tempo muito, muito bom. Além disso, ele foi segundo time All-SEC, né? Para quem não acompanha tanto o college, eles têm o All-Pro que a gente tem na NFL para cada conferência, para cada conferência. E aí a SEC, que é a conferência mais forte de todos, então muito bom ver que ele foi segundo time da SEC tanto em 2023 quanto em 2024. Então, cara, diga aí, Daniel, o que te chama a atenção aí no Max Hairston, positivo, negativo, enfim, comenta um pouquinho pra gente o que você conseguiu ver na tape do prospecto. Bom, vamos começar pelo RAS, que você comentou, de 9,71, que é realmente o ponto mais forte do jogo dele, na minha visão. Ele já era um cara que antes do Combine já era esperado que ele fosse um dos jogadores mais rápidos do evento. Ele realmente
na minha percepção, ele realmente mostra isso na tape. Ele é um jogador que tem uma explosão, na minha visão, excelente. E o principal, para mim, quando eu vou analisar um dos principais características quando eu vou analisar um corner, é a velocidade de reação, o tempo de reação, ou seja, a capacidade do corner de parar o movimento e mudar completamente a direção para atacar a bola ou atacar a rota do recebedor. E o Maxwell Harrison, por conta desse atleticismo dele, dessa capacidade dele dessa velocidade, dessa explosão dele, eu acho que ele tem uma capacidade muito boa de mudar de direção também. Então, isso, para mim, são 2 pontos muito bons do Maxwell Harrison. Outro ponto que eu considerei positivo dele é como se fosse a envergadura dele ali, né? Ele tem braços longos para a posição, e aí com esses braços ele consegue, mesmo que ele esteja mal posicionado, e aí quando eu chegar nos pontos negativos eu vou falar um pouco sobre essa questão do posicionamento, mas mesmo que ele esteja mal posicionado, tem alguns lances que ele consegue pular, esticar o braço ali e arrumar um jeito de colocar o braço no meio da linha de passe para desviar a bola. Então, isso foi outro ponto que eu considerei muito positivo. Agora, os pontos negativos do Maxwell Harrison, e eu não falei isso como surpresa, mas eu até fiquei um pouco surpreso do Ettore ter colocado ele em nono, porque eu achava que eu ia estar um pouco mais baixo nele do que a maioria das pessoas. E eu dei uma nota de 3ª rodada pro Maxwell Harrison. Tá. Os principais pontos negativos dele são preocupantes para mim, assim. Primeira coisa sobre o Maxwell Harrison, ele é muito, ele segura muito. Ele tem uma tendência, e eu não sei, ele segura tanto que eu não sei muito bem como ele vai se livrar dessa mania na NFL. Eu acho muito difícil que ele consiga se livrar 100% dessa mania na NFL. E ele tem uma tendência de fazer muitas faltas de holding, de pass interference, e isso na NFL é crucial. A gente vê muitos jogos na NFL que mudam de repente porque um passe de 50 jardas vira um pass interference que a arbitragem dá, e aí do nada o time adversário tá na linha de gol, na red zone, e muda completamente o campo, né? Então eu acho que esse ponto do Maxwell Harrison é algo que me preocupa muito na NFL. A segunda coisa, como eu falei, é o posicionamento dele. Muitas vezes eu achei que ele estava mal posicionado na jogada, ele recuava demais, ou então ele ficava muito na frente, ele era meio. Ele ia para. Ele tinha uma leverage, né, que a gente chama, que é mais interna quando o wide receiver ia cortar para fora, e mais para fora quando o wide receiver ia cortar mais para dentro. A minha percepção é de que ele ainda não tem um entendimento tão bom de rotas mesmo. Ele ainda não tem uma leitura da route tree ali, da árvore de rotas, né, do recebedor. E aí ele meio que vai no instinto ali, só que isso muitas vezes acaba prejudicando ele, porque obviamente o wide receiver bem treinado vai fingir que vai para um lado, vai para o outro, ele acaba caindo. E o terceiro ponto que também eu considero talvez problemático é o peso dele, né? 83 quilos, 183 libras é bem abaixo para a posição de corner, e não é bem abaixo, mas é abaixo de qualquer forma da posição de corner. Sim. Isso faz com que ele tenha alguns problemas, principalmente contra wide receivers mais físicos. Ele tende a ficar. Primeiro, ele tende a ter um certo desequilíbrio na hora do release do wide receiver, porque aquela linha de 1 jarda ali, você pode ter contato, né, entre o wide receiver e o corner. Sim. E muitas vezes, quando esse contato acontece, ele acaba perdendo equilíbrio, tropeça, cai no chão, principalmente contra wide receivers mais físicos. E mesmo quando ele não tropeça e cai no chão, esses wide receivers mais físicos conseguem fazer como afastar ele da jogada, né? Eu tô com as palavras em inglês na cabeça, mas sim. O certo é o box out, né? O que eles chamam de box out. Sim. É isolar ele ali, né? Exato, basicamente o wide receiver usa o corpo para isolar ele da jogada e poder fazer a recepção. E ele tem assim, ele contra esses wide receivers mais físicos não é um bom matchup, realmente. Então, se você for pensar, tentando dar exemplos, se você for pensar
A.J. Brown, por exemplo, o Maxwell Hairston tem uma tendência a sofrer bastante. Então, por isso, são 3 características que eu acho que vão ser muito importantes para ele na NFL. Algumas delas eu vejo como difíceis de serem solucionadas, porque são manias, ou, por exemplo, as questões físicas dele são questões que não são mudáveis, que não dá para mudar, né? Mas até questões de jogo mesmo, que em tese seriam treináveis, são manias que eu não sei se eu consigo ver ele se livrando facilmente dessas manias. Então por isso que eu dei uma nota de 3ª rodada pro Maxwell Hairston, é mais ou menos essa a minha avaliação dele. Tá, e assim, né, eu não assisti, então eu pergunto de leigo mesmo, pelas características que você falou e tudo mais, você acha que ele é um cara que deve ir pro slot na NFL, pelo peso mais baixo, a altura também não é uma altura, digamos assim, é uma altura ok, mas não é a altura ideal que você gostaria para um cara que joga no outside ali, você acha que ele é um cara que traduz melhor para jogar no slot? Não. Não? Não, porque exatamente por... E acho que o Daniel caiu o áudio dele. Enquanto o Daniel volta aí, Héctor, o que você tem para comentar aí? Alguma coisa que o Daniel não falou que te chamou a atenção? Do peso dele. Pode falar, Héctor. O Daniel perguntou, né? E o motivo de eu ter colocado em nono e não mais para baixo, eu achei ele muito bom em cobertura em zona, tá? Eu acho, e ele é até melhor em cobertura em zona do que alguns outros cornerbacks aí na lista acima. E um ponto positivo eu gostei muito dele é pelo fato que o Daniel falou dele ter essa envergadura alta nas famosas bolas 50-50, né? E quando tá mano a mano um wide receiver, ele costuma ganhar bastante, né? Os highlights que eu vi dele, ele tem um percentual bem alto nisso. E complementando o ponto negativo do Daniel, né? Eu acho uma coisa que pode faltar um pouco nele é aqueles passes em screen, sabe? Tipo, passe screen, ele precisa da velocidade para derrubar o wide receiver, running back, atrás da linha das screens. Pelo fato dele não ser tão físico, Exato. na NFL ele vai ter muita dificuldade nisso. E tirando. Eu tenho para complementar, mas é isso mesmo. Tá. E, Daniel, acabei te perguntando, acabou que cortou ali. Por que você acha que ele não consegue jogar no slot, cara? Então, eu tava falando do peso e da fisicalidade dele, né? E no slot é fundamental que o corner seja bom contra o jogo corrido, né? Porque como ele tá mais para dentro do campo, ele é um jogador que tem um impacto muito grande ele tá mais próximo dos perto da bola, né? Exato, ele tá mais perto da bola. E aí ele tem um impacto muito maior no jogo corrido do que os corners que jogam por fora do campo. E aí, por essa razão, eu não acho que ele seja o melhor tackler do mundo, e ele também não tem o físico para ser o melhor tackler do mundo. Então eu acho que no slot, por melhor que, assim, se você colocar ele só para jogada de coverage ali, até iria, mas como tem essa questão do jogo corrido, eu acho complicado colocar ele no slot, cara. Entendi. Esse desse ponto também, ele perde bastante teco, viu? Cara, ele perde um pouco o teco, mas o torcedor dos Falcons já tá acostumado. Isso é verdade. Já tá pronto para jogar em Atlanta. Bom, vamos passar aqui então rapidinho nesses dois, porque acabou que um só eu assisti, o outro, então só o Héctor tem ele no top 10, que é o Zay Alexander de LSU. Então, Héctor, deixa você comentar rapidinho o que você acha sobre ele, os prós e os contras aí. Cara, ele é um cara alto, ele tem 1,88 m, né? O ponto mais alto dele é um jogador agressivo, a maior parte do tamanho, né? Ele usa o tamanho dele contra os recebedores, tá? Ele tem uma taxa de teco perdidas muito baixa, diferente do anterior. Ele tem uma taxa de apenas 7,5 de tecos perdidos, tá? Ele é muito bom em interceptações. Ele teve 13 interceptações na carreira e 2 interceptações para touchdown só em 2022, tá? Os pontos negativos dele, né? E o posicionamento de mão dele é meio errado em alguns momentos, tá? E ele tem muita dificuldade em transições suaves de rota, né? Especialmente em alinhamento fora da cobertura.
E o histórico médico dele também não ajuda muito, tá? Ele teve uma ruptura no ligamento cruzado em 2023 e uma concussão em 2024. Mas o fato da altura dele e da velocidade ele tem, eu acho que pode ser, tipo assim, eu acho que ele tem mais a acrescentar numa secundária do que alguns outros wide receivers, de alguns outros cornerbacks têm. Tá. Passando aqui, né, os dados dele, ele vai ter 23 anos aí no dia do draft, né? A gente tá só explicando também sobre isso. Ele é de LSU, é um redshirt senior, então tá no seu 5º ano aí de college football. Ele foi um recruta 0 estrelas saindo do high school, e aí abaixo coloca uma curiosidade que condiz bem com isso, né? Então, um cara aí de 1,85 m, 85 quilos, teve um RAS, né, bem ruim, 3,96, então não é um atleta, pelo menos no combine, não se mostrou um atleta muito acima da média, ou sequer mediano, digamos assim, um pouco abaixo do que você gostaria para a posição de corner. Teve 4 interceptações e 11 passes desviados nos 2 anos que jogou por LSU. Por quê? Porque no começo da sua carreira, como era um recruta 0 estrelas, ele jogou 2 anos por uma outra universidade chamada Southeastern Louisiana, que é uma universidade com nível bem inferior comparado com o LSU, né? Então ele teve que ir subindo também no college football. E no high school ele jogou tanto como quarterback, como wide receiver, como free safety, e aí virou corner aí agora quando chegou no nível universitário. Então fica aí sobre o Zay Alexander. Agora falando pergunta pro Daniel, né? Porque ele não tá no top 10, mas você assistiu o Zay Alexander, Daniel? Não, o Zay Alexander eu não consegui chegar na tape dele ainda, mas não, é um cara beleza. que tá na minha lista aí, tô pra ver. Beleza. Então, vou passar pro Denzel Burke, que eu tenho aqui no meu top 10 na 10ª colocação, né, de Ohio State. Cara, eu confesso que, assim, né, quando eu acabei ouvindo sobre ele, né, já começo com as curiosidades, ele foi o primeiro true freshman, né, para quem não sabe, o true freshman é o cara que, de verdade, no primeiro ano dele de college, porque os jogadores universitários, geralmente, eles ficam um ano parados para se adaptar ao esquema universitário e tudo mais, porque é um salto grande do ensino médio para a universidade, e aí eles começam como titular, começam a jogar a partir do seu 2º ano. O Denzel Burke não, ele já foi titular logo no primeiro ano, algo que não acontecia por Ohio State desde 96. Ele jogou como corner e wide receiver no high school, então você pensa que ele pode ter uma vantagem mais de já saber o que o adversário vai fazer e tudo mais, mas não é isso que acontece na tape, já chego lá. Ele tem 22 anos, é um true senior, né? Então aí jogou os 4 anos como titular por Ohio State. Foi um recruta 3 estrelas saindo do ensino médio, tem 1,80 m, 83 quilos, não tem o RAS ainda, porque não participou do combine, né? Pode ser que tenha depois do Pro Day, mas até o momento da gravação não temos. Na sua carreira em 4 anos por Ohio State, teve 4 interceptações, 28 passes desviados e um fumble forçado. Mas assim, cara, ele é o meu 10º e ele, assim, de fato é o que eu menos gostei pelos motivos. Acho que tacleando ele, eu começo pelos negativos aqui, né? Tacleando ele me deixou bem decepcionado, assim, a técnica dele, ele sempre tenta ir na parte superior, no torso do adversário, e, cara, fica muito fácil para o adversário quebrar o tackle ali, conseguir jardas após a recepção. Dificilmente ele tenta abraçar a cintura ali, né? Ou, digamos assim, fazer o wrap, né? Enrolar as pernas ali do adversário para derrubar. Eu achei ele um atleta comum também, não achei que ele é um cara que é excepcional na velocidade, na mudança de direção, nem nada do tipo, então é um cara que sofreu contra atletas melhores, contra jogadores mais explosivos, com mais fisicalidade. Também achei ele ruim no suporte do jogo terrestre, ele foi facilmente bloqueado por wide receivers e tight ends em screens ou em jogadas em que a corrida estava indo na sua direção, foi pouco efetivo nesse aspecto. E na marcação individual, achei que ele sofreu muito quando estava em press coverage. Não tinha uma boa técnica ali na hora de fazer a marcação pressão no wide receiver. O wide receiver sempre acabava escapando na hora do release. E ele também mordia muito double team, cara. Então, assim, é um cara que tinha tudo para ser um cara especial, digamos assim, né? Um cara interessante por ter jogado 4 anos em Ohio State, que é uma baita universidade gigante, um cara com experiência já, mas não é o caso, assim. Acho que de ponto positivo que eu tenho, ele é um cara que na marcação em zona me chamou a atenção, um cara bem disciplinado, sabe ocupar o seu lugar, se movimenta a todo momento, tentando cortar as linhas de passe ali. E, digamos assim, as ball skills eu achei até relativamente ok, quando ele
conseguiu acompanhar a jogada, ele conseguiu fazer boas jogadas na bola, não permitiu recepções contestadas para os recebedores, então eu achei esse algo bem positivo aí do Denzel Burke, mas ele acaba sendo o meu 10º corner aqui da lista. Cara, vou passar para um que nós três temos aqui, mas vocês dois têm ele um pouco mais baixo do que eu, que é o Darian Porter, o wide receiver de Iowa State. Eu vou me permitir começar abrindo aqui, porque como eu tenho ele mais alto, eu falo um pouquinho mais dos positivos e vocês dois vêm mais com os contrapontos do que vocês não gostaram, e enfim, se vocês concordam com a minha avaliação ou não, né? Então o Darian Porter aí, ele é um cara bem único, né? Ele foi um cara que destruiu no Combine, teve um RAS de 9.99, acho que o terceiro melhor tempo entre corners de todos os tempos aí, desde que o RAS é medido, acho que desde os anos 80 ali. Ele é um recruta 3 estrelas saindo do high school, cara de 1,90 m, 88 quilos, então assim, altura e peso praticamente ótimo, a altura é excelente, o peso acho que muito bom para a posição. Ele foi recrutado como wide receiver por Iowa State e também teve destaque, né, durante a universidade no track and field também, ele foi campeão estadual, se eu não me engano. Porém, cara, ele é um cara de 24 anos e que tem, de fato, um ano como titular jogando como corner. Ele era um cara de special teams nos 5 primeiros anos, e aí neste último ano que de fato ele foi titular, e nem foi aquele titular assim 100% do tempo, em vários momentos eu via ele fora do campo ali, acho que ele deve ter jogado uns 70, 75% dos snaps por Iowa State. Falando do que eu gosto, cara, assim, né, já falando um pouco mais do meu tipo, eu sempre sou o Team Haas. Para mim, freak atlético sempre vai me chamar a atenção, porque eu acho que é mais fácil você ensinar técnica do que você ensinar o cara a ser mais rápido ou você ensinar o cara a crescer. Acho que não é tão fácil assim. Então eu sempre gosto desses projetinhos, é claro, na altura certa, né? Não é algo que eu não pegaria o Darian Porter no top 10 do draft, não, mas enfim. Cara, eu achei ele muito bom tacleando, achei uma fisicalidade, uma técnica interessantes. Eu vi ele perder poucos tackles, vi ele ceder poucas jardas após a recepção ali quando estava no contato com o wide receiver. O que eu gostei também na marcação individual, achei que ele tem uma boa fluidez nos quadris para acompanhar tanto verticalmente quanto horizontalmente ali no campo os recebedores. Ele tem a velocidade necessária para acompanhar no fundo do campo e também tem ali o alcance numa rota cross ou numa rota drag ali, ele consegue acompanhar com certa tranquilidade. Eu achei que ele tem mãos relativamente seguras, apesar de ele ter dropado uma interceptação que, ok, não era muito fácil do jogo que eu vi, mas achei que ele conseguiu alguns passes, algumas quebras de passes que foram bem interessantes. E assim, e o suporte no jogo terrestre muito bom. Achei que ele consegue selar bem a lateral ali, consegue se desvencilhar dos bloqueios e fazer as jogadas quando necessário. Deixo para vocês aí, cara, o que vocês pensam aí do Darian Porter? Começa com o Héctor agora e fecha com o Daniel. Cara, eu tenho mais ponto positivo do negativo, tá? E me pegou mesmo foi essa falta de experiência dele e a idade mais avançada, né? Ele vai ter 25 anos quando começar a temporada. Mas é um cara, e em rotas verticais, realmente, ele é acima da média, ele sabe usar a lateral do campo a seu favor. Só que, cara, não tem experiência. Eu acho isso pode atrapalhar ele no processo da NFL. E você, Daniel, o que você pensa aí? Então, o primeiro ponto eu concordo com o Héctor. A idade e a falta de experiência, para mim, também foi um problema. Como você mesmo falou, ele jogou. É um caso muito curioso, assim, o do Darian Porter. Muito curioso. Porque ele era talvez o melhor atleta de Iowa State, muito provavelmente, e ele não entrava em campo por Iowa State. Ele, se eu não me engano, teve algum jogo que eu vi que ele bloqueou um punch ou um field goal até. Tipo, ele teve um impacto legal até no Special Teams. Ele é o exímio especialista no Special Teams. Ele é muito bom. Só que... E ele, em tese, é um bom corner, é um freak atlético para a posição de corner. Mas a Iowa State não colocava ele como corner para jogar. E isso me preocupa um pouco, porque alguma coisa tem aí. Agora, em campo, o que mais me preocupou é que o Darian Porter, ele é um baita atleta, mas a técnica ainda não está 100% refinada ali. Eu concordo com você
de que é muito. Se você for apostar em um jogador, é muito melhor que seja um jogador atlético do que técnico, porque a técnica você consegue ensinar e o atleticismo não, né? Mas eu dei uma nota de terceira rodada pro Darren Porter também, porque além dessa falta de experiência, eu acho que até por essa falta de experiência, a técnica dele não é das mais refinadas. Ele tem um pad level meio alto na hora de fazer o backpedal. Eu achei também mais ou menos parecido com o Maxwell Hairston na questão da leitura das rotas. Eu acho que ele ainda não consegue entender tão bem os conceitos de ataque. Mas de resto, assim, não tem muito o que falar mal do Darren Porter. Ele tem um potencial gigantesco. O Darren Porter é um desses caras, e a gente vai chegar no outro já, que é pra mim, né, o Savon Revel. Os dois são caras que têm o potencial de talvez serem os melhores corners dessa classe, se tudo der certo na carreira deles. Só que é uma aposta muito grande. Então é isso, assim, essas foram as minhas críticas ao Darren Porter, mas em questão de atleta, e aí falando do positivo, que é o que você falou também, ele é talvez o melhor atleta desse draft, assim, ele é absurdo, talvez ele só perca pro Savon Revel, mas é isso, assim, a fluidez do quadril, tudo isso que você falou, eu concordo, ele é muito, muito bom, assim, fisicamente ele é perfeito para a posição, a questão é se ele vai conseguir se desenvolver em um corner bom pro futuro na NFL. E assim, né, quando eu falo da fisicalidade, enfim, do atleticismo, pô, ele acho que tirando o que você falou, o Savon Revel ali, ele é o melhor atleta daqui, ele tá na 7ª posição para mim, então tem 5 ali, né, incluindo o Savon Revel que tá acima dele, na minha opinião, tem 5 ali que eu acho atletas piores, mas a técnica sobressai, então é tudo um equilíbrio, mas esse aspecto eu quis dizer, na aposta, eu sempre vou apostar no atleticismo ao invés da técnica. Cara, vou falar de mais um aqui, que só eu tenho aqui no top 10, né? Que é o Kobe Bryant, cornerback de Kansas, da Universidade de Kansas. E, cara, confesso que quando eu fui ler um pouco mais sobre, quando eu fui ver, né? Eu olhei e falei, cara, acho que ele jogou no Shrine Bowl, né? Ele pesou acho que 170 libras. Aí eu falei, putz, cara, com todo respeito, não dá para ter um corner de 170 libras no seu time, não importa quão bom ele seja. E aí eu fui ver a tape, né? Eu falei, putz, cara, tá bom. Dá pra ter ele sim. Assim, acho que o fato dele tá em nono, né? Aqui no meu ranking, isso em nono. E eu sendo um cara, né? Quem me acompanha mais tempo aí, enfim, galera dos grupos aí sabe que eu sou um cara sempre de medições, de métricas e tudo. Eu gostei muito do jogo dele, cara. Eu achei ele muito físico, mas, enfim, vou para as informações primeiro aqui. Ele vai ter 22 anos no dia do draft, ele é um true senior, né? Então finalizou aí o seu 4º ano. 3 estrelas, recruta saindo aí do high school, 1,83 m, 81 quilos, ele que pesou aí muito bem no Combine. Essas medições todas eu tô pegando do Combine, tá? Para ter um padrão. Não teve o Haas, né? Não fez os exercícios, acredito porque ele pesou acima do que é o peso de jogo dele. Enfim. E durante a sua carreira em Kansas, nos 4 anos ele teve 3 interceptações, que é um número muito, muito alto, 22 passes desviados e 3 fumbles forçados. Ele também é um multiatleta aí, jogou beisebol, basquete, futebol americano no high school, e é o segundo jogador com mais interceptações na história da Universidade de Kansas. Então, acho que esse foi um dado bem legal aí que eu consegui encontrar. Sobre ele, cara, pô, ele é extremamente físico, assim, óbvio. Acho que às vezes ele se perde também, talvez um pouco parecido com o Maxwell Hairston aí, que o Daniel e o Ettore comentaram. Ele é muito, muito físico, é um cara que gosta do contato, que busca incomodar o recebedor a todo momento, tem que saber canalizar, direcionar isso de uma maneira um pouco menos faltosa, apesar de que eu achei que ele escapou com muito mais faltas do que ele vai no college, né, do que ele escaparia na NFL. Essa agressividade se traduz também no suporte ao jogo terrestre, quando ele está próximo da linha de scrimmage ou parando os screens. Eu achei ele muito bom, muito rápido, reagindo, chegando firme no recebedor ou no running back, que seja. Achei que para um cara do peso dele, né, que jogou aí abaixo de 180 libras no college, ele tacleia muito bem, um cara violento nos tackles, né, que acho que é o que você precisa quando você é um jogador mais leve igual ele. Você precisa ganhar na fisicalidade, na agressividade, e eu achei que ele consegue fazer isso. O que me decepcionou um pouco mais dele, né, além das medições de altura ali e peso, foi a marcação em zona. Achei que às vezes
por conta dessa agressividade dele, acho que não se traduz em disciplina na hora de ficar na sua própria zona e tentar conter o quarterback, ao invés de tentar fazer sempre uma big play ali, sempre fazer uma jogada de impacto. E também eu achei que nas ball skills ele peca um pouco. Ele é muito físico com o recebedor, mas na hora que a bola está vindo na sua direção, ele sempre foca mais em cortar o passe do que buscar a interceptação em alguns momentos. Então, acho que essa discrepância entre ser agressivo com o recebedor, mas ter essa falta de agressividade na hora da interceptação foi algo que me chamou a atenção aí, um pouco mais negativamente. Vocês não têm ele no top 10. Algum de vocês dois assistiu ele, quer comentar algo, ou podemos passar pro próximo aqui? Ele é outro que eu também ainda não consegui assistir. Também tá na minha lista junto com o Zay Alexander. Então eu não tenho como comentar dele, mas eu sei que ele jogou realmente o Shrine Ball e foi um dos destaques lá. Então é um cara que eu tô ansioso para ver mesmo. Sim. Cara, vou deixar o Jahdae Barron um pouco mais para frente, que eu sei que vocês têm ele um pouco mais alto aí. Vamos falar agora do Azar Thomas. Ou podemos... Azar Thomas. Podemos falar do Azar Thomas aqui, que eu tenho em sexto, o Ettore tem em sexto, o Daniel tem ele em sétimo. Então, acho que dá pra gente falar um pouquinho dele. Deixa eu pegar aqui a fotinho dele. Aqui, então. Cara, vou passar os dados aqui e aí deixo agora pro Daniel comentar um pouquinho sobre. Então, Azar Thomas aí um corner de Florida State, apenas 20 anos no dia do draft, acho que é um dos mais jovens jogadores aí neste draft de 2025. Ele que é um true junior, né? Então, jogou aí apenas 3 anos em Florida State. Foi um recruta 4 estrelas, saindo no high school, 1,85 m, 89 quilos. Não temos aí o RAS dele até o momento. Na sua carreira por Florida State, 2 interceptações, 15 passes desviados e um fumble forçado. Foi vencedor do prêmio Bobby Bowden, que é um prêmio meio que de liderança em 2024, que é impressionante para um cara de 20 anos, né? Me chamou a atenção. E é um cara também multiatleta e jogou basquete no high school. Daniel, cara, o que te chama a atenção aí nas Azar Thomas? Fala um pouquinho do que você viu pra gente na tape dele. Sim, bom, primeira coisa que eu queria destacar é a idade, igual você falou, 20 anos, ele é um dos jogadores mais novos dessa classe, ainda tem muito para se desenvolver mesmo, até de porte físico, porque com 20 anos de idade ele ainda é muito novo. Então é o primeiro ponto que eu considero positivo, né? Você ter um jogador tão novo assim que você pode moldar é bem interessante. E assim, acho que essa é uma análise talvez a mais fácil dos corners, no sentido de que basta, se você vê 2 snaps do Azaria Thomas, você vê que ele é um pressman corner. E é assim, o tempo inteiro, o dia todo, pressman corner. Extremamente físico na linha de scrimmage. É um cara que não importa se é o A.J. Brown, se é o Tess Johnson, o wide receiver que tem 60 quilos nesse draft. Ele vai te empurrar para trás, ele vai atrapalhar a sua rota, ele vai atrapalhar o seu release, ele vai dar um jeito de fazer você mudar o seu destino ali. E isso é muito importante porque atrasa, né, a rota do recebedor, então é bom pro pass rush, porque dá mais tempo do pass rush chegar no QB, e porque dificulta o processo de recepção do wide, né. Segunda coisa sobre o Azaria Thomas, envergadura, braços gigantescos, ele também tem muitas, mais até do que o Maxwell Hairston, e até por isso tá um pouco acima para mim. Ele dá um jeito de atrapalhar a jogada, de colocar o braço ali e de desviar o passe. E ele é mais alto também, então ele também ainda consegue pular, consegue chegar mais alto em caso de um passe mais alto, então isso é uma forma que ele tem de desviar os passes. E a última coisa que eu achei positiva dele é os tackles também. Eu achei que ele era um bom tackler, ele apoiava bem o jogo corrido, ele conseguia até ser mandado em blitz algumas vezes. Eu lembro, se eu não me engano, ele teve 3 sacks nessa temporada, alguma coisa nesse sentido, e ele foi mandado em blitz algumas vezes. Infelizmente o time de Florida State não ajudou muito ele, né? Era um time bem fraco, então ele basicamente jogava sozinho, ele e o DL Joshua Farmer. Joshua Palmer. Joshua Farmer. Joshua Farmer. Isso, mas
era basicamente isso. Então, é uma tape difícil de analisar também, porque muito poucas bolas eram lançadas na direção dele. Porque como o time de Florida State era tão ruim, os QBs iam pro cara que era pior e lançavam a bola na direção do corner que era pior. Então, é uma tape que você vê quase um jogo inteiro e tem uma bola lançada na direção dele. É mais complicado de fazer uma análise. Agora, de ponto negativo do Azareye'h Thomas, eu acho a velocidade dele um pouco problemática, principalmente no long speed, assim, em rotas mais longas, né, rotas mais verticais. Eu achei um problema. Outro ponto que eu considerei negativo do Azareye'h Thomas também foi que ele tem uma tendência de segurar às vezes, ele não é tão fluido nos quadris, igual você tinha comentado sobre o Darian Porter. E aí, por isso, às vezes, ele acaba perdendo na rota e ele segura o wide receiver adversário. Então, ele tem uma tendênciazinha de fazer faltas, não é tão alta quanto o Maxwell Hairston, por exemplo. É uma coisa que eu acho que é corrigível, mas que eu considerei como um negativo. Sim. E que mais? Basicamente é isso assim que eu tenho do Azareye'h Thomas. É um jogador que eu gosto muito. Eu dei nota de segunda rodada pro Azareye'h Thomas. E é um cara que eu acho que pode ser um pressman corner bom na NFL. Eu não sei se ele consegue chegar no patamar de corner 1, mas eu acho que ele pode ser um bom corner 2 para algum time na NFL. É um cara que eu pessoalmente gosto. Principalmente Sim. se o seu esquema for de man-to-man e press coverage. Principalmente se for esse o caso, ele é o encaixe perfeito para o seu esquema. Ettore, algo a complementar aí que o Daniel falou? Cara, esse tipo de jogador me deixa triste, porque você vai pesquisar, o cara nasceu em 2005, tipo, o cara nasceu depois do Penta, tá ligado? É triste. Loucura. Mas é um cara, ele não tem medo, pode vir de Emmett Elf, ele fala, daí, mano, eu vou te enfrentar. Vem dentro. O requisito, eu acho, e ele perde um pouco, eu acho que ele tem margem para ser um CB1 na NFL, tá? Ele é um cara muito novo, acho que ele tem é um diamante bruto, ele pode ser lapidado, e acho de uma forma muito rápida. Acho que o ponto negativo que o Daniel não falou é que ele não era tão bom nos turnovers, tá? Eu não vejo ele muito bom em segurando bolas interceptáveis. Eu acho que ele tem mais segurança de desviar a bola do interceptar. É um ponto negativo para mim, mas Sim, a eu função também dele é acho. não deixar o cara receber a bola. Sim. E até assim, né? Eu concordo com vocês dois falaram. Eu acho que é uma mistura dos dois. O Daniel falou que ele teve pouquíssimo target. Eu até anotei isso aqui, né? Na hora que eu fui avaliar as ball skills, eu coloquei pouquíssimas oportunidades, difícil analisar, porque realmente chegou muito pouco nele ali. Mas as poucas que chegaram, eu também concordo com o que você falou. Ele sempre busca a quebra do passe e não o turnover. Algo mais que você queira comentar, Ettore? Não, é só isso Beleza. mesmo. Bom, fechando aqui rapidinho, né? O Daniel já falou quase tudo aí. Cara, eu gosto muito de press man coverage. Isso explica o de Adebayo um pouco mais baixo. É uma coisa que eu valorizo muito. Acho que é uma coisa fácil, entre aspas, de traduzir para a NFL. É uma coisa que, cara, para mim é muito valiosa você poder botar um cara num X1 com o recebedor e falar, cara, é você aqui numa ilha e vambora, sabe? Assim, óbvio, né? Gosto muito pode também. Ser que... Gosto muito. Então, pode ser que ele precise de ajuda de um safety ali, por conta da velocidade final, como o Daniel falou, mas é porque os outros que eu tenho na frente do Azareye'h Thomas são mais refinados ou algo do tipo. Porque, como ele falou, 20 anos apenas, acho que é um cara que pode ser um estilo grande. Na segunda rodada, eu ficaria muito feliz para os Falcons se viesse ali na 46, pô, seria maravilha. O Azareye'h Thomas é um cara que eu gosto bastante. Bom, cara, acho que fechamos aqui os nomes em comum que a gente tinha, né? Da 10ª até a 6ª posição, e aí temos um pouco mais de variação daqui para frente. Então, deixa eu mostrar o top 10 completo que a gente tem aqui, e aí depois a gente vai comentando nome a nome. Então, vamos lá, né? O top 10 completo de cada um, né? Então, o meu, né? Do 5 até o 1 aqui. O Savon Revel, na 5ª posição para mim. Benjamin Morrison em 4º lugar. Trey Amos em 3º. Will Johnson em 2º e Travis Hunter em 1º. Para o Ettore, Jahdae Barron em 5º lugar, Benjamin Morrison em 4º lugar, Savon Revel em 3º, Travis Hunter em 2º, Will Johnson em 1º. E para o Daniel, nosso convidado, é o Benjamin Morrison em 5º lugar, Trey Amos em 4º,
Jahdae Barron em terceiro, Travis Hunter em segundo e Will Johnson em primeiro. Bom, vamos tirar o elefante da sala, né? Deixa eu começar para poder me defender aqui dos ataques que eu vou sofrendo nos comentários e tudo mais, falando aí do Jahdae Barron, né? Ele é o meu corner 8 aqui, então eu tenho certeza que eu estou mais baixo do que 90% da galera que analisa o draft, e vou explicar o porquê, pelo menos na minha visão, que eu tô mais baixo nele do que a maioria. Então ele é um cara de 23 anos, redshirt senior, tá indo pro seu quinto ano aí, fechou o seu quinto ano na universidade, um recruta 4 estrelas, saindo do high school, 1,80 m, 88 quilos, teve um raso nota 9 no combine, 8 interceptações, 24 passes desviados e um fumble forçado por Texas, vencedor do prêmio Jim Thorpe, que é o melhor defensive back do país em 2024, e primeiro time da conferência, né, da SEC, e também All-American, que aí é o All-Pro geral do college football, também tudo isso em 2024. Então, assim, né, o que me fez ficar mais baixo no Jahdae Barron? Como eu falei, eu gosto muito de caras em press, caras que marcam pressão ali na marcação individual e conseguem ser mais físicos. E, na minha opinião, o Jahdae Barron é zero esse tipo de jogador. Então, assim, para mim, cara, para você tá alto do jeito que a galera tá colocando, de falar ele no top 15 ali, já vi colocando, acho que na 11 às vezes, até em alguns momentos, cara, você tem que ser muito, muito diferente, e para mim ele não é esse jogador. Para mim ele é um bom jogador, pode ser até um ótimo jogador, mas ele não é um excelente, excepcional, geracional, que me faz colocar ele alto desse jeito. Então, assim, a falta de marcação-pressão me incomoda. A marcação em zona dele, excelente, muito bom, lendo os olhos do quarterback, se movimentando, se posicionando. Porém, como você, quando marca em zona, marca off-ball, né? Então você marca, sei lá, 5, 6 metros longe do wide receiver. Para mim, você tem que ter um tempo de reação muito apurado e uma velocidade para fechar a rota muito, muito acima da média, para você ser um cara eficiente. E, pelo menos nos jogos que eu vi, ele não mostrou isso. Ele mostrou ter uma boa reação, ter um bom fechamento, digamos assim, para a rota, mas, de novo, não é algo excepcional que me saltou os olhos. Uma coisa que me incomodou também, por ser um cara que está jogando em zona, então um cara que está olhando de frente para o QB a todo momento. Nos 4 jogos que eu vi dele, se eu não me engano, acho que foram 4 jogos, ele teve 3 oportunidades de interceptar, assim, bolas tranquilas de interceptar, ele conseguiu capitalizar em só uma. Acho que quando você é um cara tão pesado em zona, você tem que capitalizar mais do que o cara que está em marcação individual. Geralmente ele está de costas para o quarterback, então ele tem que virar o corpo dele, ver para onde a bola está vindo, para daí fazer a jogada. Então acho que esse é outro ponto que me pegou. E, é claro, né, a altura ali, né, o peso dele até que foi bom no combine, mas a altura também é algo que, para você colocar ele no outside ali, eu fico um pouquinho tenso, sabe? E ele no slot, assim, pô, cara, óbvio, né, teve os casos aí do Cooper DeJean, teve o caso do Brian Branch, que são caras que foram steals na segunda rodada, mas eu não sei se a NFL vai ter essa mudança absurda na avaliação de falar, puta, um cara no slot, eu quero ele no meu top 15. Então, por isso que ele ficou mais baixo para mim, por ser um cara que acho que não joga no outside na NFL, acho que é um cara que não consegue, ou não demonstrou conseguir marcar em press coverage, e nos aspectos que você pede para um cara ser excepcional em zona, eu não achei ele excepcional, eu achei ele bom / ótimo nesse aspecto. Então, por isso que ele ficou mais baixo para mim. Cara, deixa pro Héctor aí, pro Daniel, quem quiser defender aí o seu menino. Eu vou deixar com o Daniel tem ele mais alto, né? O Héctor tem ele em quinto. Aí eu deixo o Daniel falar os positivos e o Héctor dá o contraponto no final aí. Por que você gosta tanto do Barron, Daniel? Tem alguns motivos que me fizeram gostar bastante do Barron. Eu concordo plenamente com o que você falou sobre ele não ser um pressman main corner. Ele não é o cara mais físico do mundo, realmente. Mas eu acho que ele compensa muito na inteligência. Ele é talvez o corner mais inteligente dessa classe. A forma como ele lê os olhos do QB, ele basicamente ele sabe, ao contrário do que a gente comentou sobre o Hairston e sobre o Darren Porter, ele sabe exatamente a rota que o wide receiver está correndo na frente dele, e ele se antecipa, ele sabe exatamente onde o wide receiver vai cortar, e ele consegue desviar muito passe dessa forma. Então, principalmente inteligência. Eu concordo com você sobre a questão também dos passes desviados, que ele não aproveitou tantas oportunidades de interceptação. É verdade. Eu não achei as mãos dele
tão boas, assim, tão confiáveis, mas mesmo assim eu acho que a quantidade de passes que ele desvia é algo Notório. já é muito bom, assim, a interceptação, é óbvio que a gente quer que seja interceptação, mas o mais importante é que seja um passe incompleto, e isso ele faz com tranquilidade. Além da inteligência também, eu gostei muito da versatilidade dele. Eu acho que na NFL ele vai se adaptar melhor como slot corner também. Mas eu não tenho problema de testar ele no outside, não. Eu acho que ele tem condição de jogar no outside na NFL. Talvez sofra um pouquinho com wide receivers maiores, mas também não acho que vai ser um problemão, não, se ele enfrentar jogadores maiores. Então, assim, eu gosto muito da versatilidade dele. Ele, inclusive, em Texas, jogou alguns snaps de safety, de free safety, jogou de outside corner e jogou de slot. E isso é um ponto até que eu tenho contra Texas, porque, sei lá, não faz muito sentido. Ele é talvez o melhor jogador da sua defesa, ou um dos melhores jogadores da sua defesa. E você fica mudando ele de posição, e aí a gente acaba que não consegue ver ele numa posição só, se solidificando, assim. Tudo bem, ele faz muitas. É melhor para ele no quesito versatilidade, mas é pior porque ele acaba não se solidificando em uma posição só. Mas em todas elas, tanto em safety quanto em slot, tanto no outside, eu achei que ele foi bem. É um cara que é bem constante, assim. E um ponto também que eu achei bem importante, porque você tinha comentado sobre o fato de ele jogar mais em zona, jogar mais em off coverage, né? Sem estar ali na cara do recebedor na linha de scrimmage. Mas eu não achei que ele perde tackles. Ele tem uma técnica muito refinada. Então, ele cede uma recepção de, sei lá, 4, 5, 6 jardas, mas o cara não vai ganhar jardas depois da recepção. E isso principalmente para um corner que é principalmente em zona, um corner de zona, isso é muito importante. Falando um pouco do Giants, é uma coisa que o Giants sofre bastante, porque o sistema defensivo do Shane Bowen, nosso coordenador defensivo, é um sistema de zona. Só que os corners do Giants perdem muito tackle. Então a gente acaba que um lance que era para ser sei lá, um ganho no máximo de 7 jardas, vira um touchdown de 30, porque o cara erra um tackle. O Ja'Den Barrow, você não vai passar por esse problema. É um cara que tem uma capacidade de tackles bem sólida. Então eu acho que é muito fácil para ele fazer a transição para a NFL. É um cara que já tem a inteligência pronta para a NFL, já tem eu pelo menos considerei que ele já tinha o atleticismo também suficiente para jogar na NFL, já tem a versatilidade para jogar, já tem a versatilidade para jogar na NFL. Então, assim, para mim é um jogador pronto já, e por isso que eu tenho ele em terceiro. Eu dei nota de primeira rodada para ele. Eu não é que eu não concordo, mas eu não vejo ele como jogador top 10, igual você tinha comentado que tinham colocado ele em 11º e tal, mas eu tenho ele como uma nota de final de primeira rodada. É um cara que eu pegaria ali depois ali da pick 20, é um cara que eu começaria a considerar. Não, assim, eu enxergo o talento sem dúvida. Eu não, enfim, não estou tão avançado ainda como analista para ter notas de round para jogadores, mas super entendo se ele saísse no final do dia 1, sem problema nenhum. Héctor, alguma coisa que você queira comentar, algum contraponto, alguma observação que a gente não falou? O Daniel falou tudo. Eu ia falar, tipo assim, o fato dele indo para mim, ele é um dos cornerbacks mais inteligentes da classe, se não for o mais inteligente. Sim. Porém, a parte física, para mim, pega um pouco. Então ele estaria no meio termo, né? Eu acho que ele tem capacidade intelectual para jogar na NFL, sem dúvida nenhuma. Mas a NFL é um jogo muito físico, diferente do college, né? Tipo, é muito mais físico. Talvez ele possa pegar isso. Mas eu acho que, tipo assim, na 20 para frente, eu acho que tá de bom tamanho, viu? É isso. Cara. Então, enfim, né? Vamos passar pro próximo aqui. Deixa eu ver quem tava um pouquinho mais baixo. O Héctor tem o Trey Amos em 7º, então vamos para ele aí. E aí deixa o Héctor começar a falar sobre ele. Já aviso, antes de eu falar, é o meu crush dessa posição. Sou muito, muito fã. Mas vai, Héctor, fala aí. Beleza, vai. Trey Amos, uma habilidade explosiva de plantar e dirigir, saltar, especialmente contra jogadores rápidos. O responde padrões naturais e processa combinações de rota muito bem.
Traz um grande potencial como defensor, onde mantém a técnica adequada, mostrando a habilidade de desenrolar os quadris, tá? Exibe uma velocidade de recuperação excepcional. Então, se tipo, numa rota vertical, ele tá perdendo a rota, não tá perdido, né? E ele mostra ser muito bem cronometrando a jogada. Lendo a jogada, ele prevendo a jogada, tipo assim, atacando a bola ou atacando o jogador no momento certo, né? Uhum. A parte ruim, e às vezes ele dá uma congelada quando em rota slant. Ele Uhum. dá uma cruzada, ele fica meio perdido e às vezes é pego desprevenido vendo o backside, tá? Ele se procura muito marcar o fundo do campo e ele perde. Ele precisa fazer ali, né? Rotas mais curtas. Cara, assim, né? Pô, é o meu crushzaço desse draft, assim, é o meu número 3, né? Acho que o top 2 é meio que consenso ali, mas ele é o meu número 3. Eu, pô, gosto muito, muito dele. Vou falar um pouquinho dos dados aqui dele, comento e depois passo para o Daniel fechar aí, se estiver faltando alguma coisa. Então, ele é de Ole Miss, né? 23 anos aí, tá no seu 5º ano, então, um super sênior, a gente chama, né? Que é quando o cara foi titular durante toda a carreira no college aí, nos 5 anos. Ele foi um recruta 3 estrelas, saindo do high school, 1,85 m, 88 quilos, o RAS de 8,72. Teve, na sua carreira no college, 4 interceptações, 31 passes desviados e 2 fumbles forçados. Nomeado para o primeiro time da conferência, né, da SEC, em 2024. E, curiosidade, foi campeão estadual também em salto em distância. Cara, por que eu gosto tanto dele, né? Primeiro, acho ele absurdo em press coverage, acho ele muito, muito bom. Só não é, acho que ele é o segundo melhor, o melhor de fato é o Isaiah Thomas né, nessa classe para mim, mas assim, ele consegue conduzir o recebedor para onde ele quer, ele usa a sideline ao seu favor, né, para deixar o recebedor desconfortável ali no canto do campo, né, na lateral do campo, digamos assim. Eu achei ele, pô, muito físico. Eu vi alguns analistas falando que acham que ele é meio dependente do esquema, né? Que ele só vai dar certo no esquema certo. Eu não concordo com isso. Eu acho que ele vai bem tanto em zona quanto marcação individual. Óbvio, o forte dele para mim é marcação individual, mas em zona eu percebi uma disciplina muito boa dele, digamos assim, passar o adversário pro próximo companheiro quando sai da sua zona e entra na zona do companheiro. Ele acompanha o cara certinho até onde ele deve, ele passa pro próximo e volta pro lugar que ele deveria estar marcando. Eu achei essa disciplina, me chamou muita atenção positivamente. Acho que um outro ponto, cara, é a quantidade de passes, né, que ele desviou, 31 passes aí na sua carreira, mas nesse último ano em especial eu acho que foi algo bem fora da curva, quebrou muita rota, ele sabe muito bem a hora de dar a pancada no ponto de contato do recebedor. Porém, assim, acho que o que me preocupa, falando um pouco mais dos negativos, é a sua velocidade final. Acho que assim como o Daniel falou do Isaiah Thomas, acho que essa long speed, né, para rotas em profundidade ali, me pareceu que em algum momento, assim, ele estava dando o máximo dele para acompanhar e acaba dando um passinho e meio atrás, 2 passinhos atrás ali, o suficiente para ter uma janela pro recebedor fazer a jogada. Acho que esse é um ponto que me chama um pouquinho a atenção de parte negativa. Mas assim, cara, eu gosto muito. Não acho que eu selecionaria pro Falcons na 15, tá? Acho que é um pouco cedo. Mas eu acho que ali entre a 20 e a 25 é um cara que já começa a me chamar a atenção. Eu, particularmente, sou muito fã. Acho que é um cara experiente também. Passou por Alabama antes de transferir para Ole Miss. Jogava antes em Louisiana nas 3 primeiras temporadas. Então, um cara que tem bastante rodagem de college football. Eu, particularmente, gosto muito, muito do Trey Amos. Acho um cara interessante. Daniel, algo aí que você queira comentar, acrescentar? Eu também gosto muito do Trey Amos. Ele é um dos meus crushes nessa classe. Para mim, ele é o Dorian Strong, que eu tinha em 8º. Ele é o Dorian Strong melhorado. Ele é a versão 2.0 do Dorian Strong. É um cara que faz tudo bem. Ele não... assim, minha percepção do Trey Amos, eu não vi nada de excepcional no Trey Amos. É por isso que, para mim, ele não tá no top 3. Mas eu também não vi nada que você olha e fala, cara, é ruim, ele é ruim nisso. Eu concordo com você também, eu vi alguns analistas também que falavam
que ele era dependente do esquema, e eu discordo. Para mim, ele consegue jogar em zona, consegue jogar em mano a mano. É um cara que eu achei que tem bom ball skills, ele consegue, quando tem oportunidade, interceptar o passe, consegue desviar os passes também, tem boa fluidez nos movimentos, e o único defeito, e aí de novo também concordo com você, é na long speed. Eu também acho que talvez pegando os wide receivers, mas de novo, não acho que é um defeito assim, crucial, né? Muito grave. Assim, se ele pegar um wide receiver extremamente, um Tyreek Hill, aí tudo bem, mas sim, um wide receiver ali rápido, mas não o mais rápido da NFL, ele consegue lidar bem também. É um cara que eu não vi muitos problemas na tape. Eu dei nota de topo de segunda rodada para ele, praticamente primeira rodada. Eu gosto bastante do Trey Amos. E só mais uma questão também que você comentou, mas eu considerei um ponto um pouquinho negativo, foi a idade, né? Ele, sim, como você disse, ele é um super senior, então ele sai um pouco mais velho do college. Ele não é, por exemplo, um Isaiah Thomas que sai com 20 anos, não é um Savon Revel que sai com, se eu não me engano, 21 anos, mas assim, é isso. É uma tape que eu gostei bastante, bem constante, bem sólido, não tem muitos defeitos, não tem nada especial que você olha e fala, caramba, ele é excepcional nisso, mas também não tem nada que vai comprometer o seu time, o que pro corner é o mais importante, né? Você não quer que o corner comprometa. Quanto menos o QB olhar para a direção do corner, melhor, né? Exato. Cara, você acabou comentando, e só para eu lembrar, a gente falou do Dorian Strong, você chegou a comentar do Dorian Strong? Eu não lembro se chegou a falar dele agora ou não. Não falei dele quando a gente estava falando no começo, mas é um cara que então vamos para ele aqui. Acho que você foi o único que viu aqui, né? Então, falando um pouquinho do Dorian Strong, que é o oitavo, né? Se eu não me engano, pro Daniel. Sim. Posso dar uma olhada aqui? Isso, o oitavo pro Daniel. Ele é de Virginia Tech, 23 anos, também super senior aí, 5 anos de college football. Com recruta 3 estrelas, tem no high school, 1,85 m, 84 quilos e um RAS de 6,97. 7 interceptações, 28 passes desviados e um fumble forçado durante sua carreira. Foi nomeado para o segundo time All-American em 2023 e tem aí 44 jogos no college football, então um corner bem experiente. Daniel, deixo para você aí, como eu e o Héctor acabamos não assistindo, deixo para você falar um pouquinho aí sobre o Dorian Strong. Então, eu falei do Trey Amos, e é mais ou menos a mesma coisa, só que menos atlético. Ele é um cara que eu também não vi, eu não sei por que tão pouca gente tá falando do Dorian Strong. É um cara que é o meu crush, eu dei nota de segunda rodada pro Dorian Strong. Eu tenho ele muito alto, e eu não sei por que tanta gente tá ignorando ele ou não viu ele ainda. Eu não vi uma coisa ruim no jogo do Dorian Strong. Você que falou que gosta, ele joga bastante de pressman coverage, consegue fazer um papel bem decente. Ele consegue jogar de off coverage e fazer um papel decente também. Ele não é um cara que vai depender do esquema, do seu esquema de defesa. Ele consegue jogar em qualquer esquema. Ele tem muito boas ball skills. Como você falou, foram 7 interceptações. Ele conseguiu interceptações, inclusive difíceis, passes complicados, e ele conseguia a recepção. Ele tem bom tackle também. A única coisa do Dorian Strong, e é por isso que o Trey Amos está na frente, e esses outros corners estão na frente do Dorian Strong, é o atleticismo. Pelo próprio RAS dele, dá para ver aí. E realmente isso se mostra na tape. Ele não é o cara mais rápido, ele não é o cara que vai pular mais alto, ele não é o cara. E isso às vezes pode comprometer ele contra. E, de novo, se ele enfrenta um Tyreek Hill da vida, é complicado de ele acompanhar. Mas, tirando o aspecto atlético, a técnica dele é muito boa, muito refinada. É um cara que eu gosto muito. É o meu crush dessa classe. E é basicamente a mesma análise do Trey Amos, só que ele é menos atlético do que o Trey Amos, e ele jogou numa escola um pouco menor do que não é nem que Virginia Tech é pequena, mas é menor do que Alabama, e o Miss. Exato. E então, por isso que eu coloquei o Dorian Strong mais baixo do que o Amos.
e do que alguns outros nomes que a gente vai falar aí, que a gente tá comentando aqui, mas a tape dele é muito sólida, assim, é um cara bem constante e bem refinado tecnicamente. É um cara que eu acho que tem tudo para chegar na NFL já podendo jogar na sua defesa. Ele não vai também ser um corner 1 para você, mas eu acho que ele pode chegar e ser o seu corner 2, ser um corner 3 muito bom na NFL. Legal. Bom, show de bola. Cara, vamos passar para o próximo aqui, um que a gente tem bem próximo, que é o Benjamin Morrison, né? Eu e o Ettore temos ele em quarto e o Daniel tem ele em quinto. Então, vou falar um pouquinho dos dados aqui, deixo para o Ettore falar um pouquinho das impressões iniciais dele. Ele é de Notre Dame, né? Benjamin Morrison, 21 anos apenas, é um true junior, então aí jogou os 3 anos como titular em Notre Dame, 4 estrelas saindo do high school, 1,85 m, 89 quilos, não temos o RAS dele até o momento, 9 interceptações e 18 passes desviados na sua carreira aí por Notre Dame. Foi nomeado para o All-American logo no seu primeiro ano no college, então algo bem impressionante aí. E ele possui 4 irmãos, todos eles são atletas aí no nível universitário dos Estados Unidos, então outro fato bem curioso aí. Ettore, fala pra gente o que te chamou a atenção no Benjamin Morrison. Tá no mudo. Ele foi eu achei ele bem físico, tá? Eu acho que isso foi meu critério principal, né? Mensurar EI físico. E ele é um cara, e ele não vejo ele tem tanto EI, óbvio, ele é inteligente, senão ele não estaria no meu top 4, mas era um cara bem físico, tá? E ele tem bastante, por fato dele ser físico, ele tem bastante fluidez no movimento, gostei da forma que ele se comporta. Cara, eu gostei dele, tipo, é um cara, não é um cara muito bom, mas é um cara bom e faz, não compromete a equipe. Contra recebedores físicos, ele não perde, ele também vai pra cima, não tá nem aí. É um dos meus rushes aí também, viu? Cara, eu também gosto dele, assim, é um cara muito bom na marcação individual. É um cara que perde um pouquinho mais no press ali do que eu gostaria, mas ele se recupera muito bem, então eu acho isso interessante. E ele é um cara que consegue incomodar muito o recebedor na hora da recepção, sempre com a mão ali no rosto do recebedor, né? Enfim, atrapalhando, digamos assim, a visão do recebedor. Consegue também bastante quebra de passe. Achei ele bom no jogo terrestre, em blitzes e screens. Achei um cara interessante. Mas é aquilo, eu acho um pouquinho com a pegada do Maxwell Hairston ali também, junto com o Kobe Bryant, um cara que às vezes é físico até demais, tem que tomar cuidado com essa parte das faltas. Vamos ver, né, como é que ele vai. Ele que vem de uma lesão no quadril, que é a lesão mais grave que um corner pode ter aí, então vamos ver o quanto ele vai cair por conta dessa lesão. Dizem que ele vai fazer os testes no Pro Day, né? Pode ser que mude bastante se ele treinar bem, se ele testar bem, mas é um cara que eu gosto bastante. Daniel, o que você tem para falar aí pra gente do Benjamin Morrison? Algo a complementar aí? O que você gostou, o que você não gostou da tape? Não, eu concordo com vocês sobre a fisicalidade. Ela é boa em alguns momentos e ruim em outros, mas no geral eu considerei positiva. Uma coisa que eu acrescentaria, um detalhe importante, essa questão da lesão que você comentou, para mim assim, eu normalmente quando vou fazer meus rankings, eu não considero a lesão, porque é algo que a gente não tem acesso a essa informação. A gente não sabe como ele está se recuperando, a gente não sabe se ele está bem, se ele está mal, então eu tento levar em consideração só a tape. Mas a lesão dele foi, assim, como você mesmo falou, não tem outras palavras, o quadril, ali, a parte do corpo mais essencial para um corner. E ele teve uma lesão exatamente no quadril, então a gente tem que ver como que ele vai se recuperar dessa lesão. Eu, pessoalmente, acho difícil que ele faça qualquer coisa no Pro Day. Acho que foi mais uma esperança ali para dar para os times do que qualquer outra coisa. Mas a única coisa que eu acrescentaria em termos de em campo é que eu acho que ele não é o melhor corner para a zona. Se o seu esquema de defesa é zona, não é o ideal. Assim, eu acho que ele é mais man-to-man mesmo, mais man coverage. Agora, ele não é um cara, na minha percepção, que tem a leitura rápida para ganhar na marcação em zona. Não é um cara que vai ter
a capacidade de ler, não só a leitura das rotas em si, mas ler os olhos do QB também. Quando uma das minhas anotações no Benjamin Morrison é que ele joga, eu não sei se vocês repararam isso também, mas ele joga um pouco com a cabeça baixa. Ele parece que ele tá acompanhando mais o pé do recebedor do que o resto do recebedor. Eu vi que muitas vezes ele cai no chão, cara. Ele acaba caindo no chão porque ele tá com o corpo inclinado para frente, assim, né? Então, e isso, quando ele vai fazer isso em zona, acaba, porque zona é leitura de olho de QB e leitura de wide receiver. Então, quando ele vai fazer o backpedal em zona e ele olha para baixo, ele se perde completamente na jogada. Então, para mim, ele é um cara para um sistema praticamente só de man-to-man. Ele não é o melhor cara para zona, mas fora isso eu concordo plenamente com a análise de vocês. Físico e a lesão é algo que a gente tem que ficar de olho aí para ver o que os exames vão dizer. De fato. Em zona, às vezes eu coloquei aqui nas observações que ele afunda, né? Um pouco mais do que o necessário nas zonas e acaba dando espaço pro adversário fazer a jogada. Cara, vou com o Etheridge de novo, porque ele é o que está mais alto aqui de nós três também, no Savon Revel, cornerback de East Carolina aí. O Etheridge tem ele em terceiro, eu tô com ele em quinto e o Daniel tá com ele em sexto. Então, passando aqui um pouquinho das estatísticas, né? Ele é um cara aí de 23 anos, tem 4 anos de college football, um true senior. Foi um recruta 3 estrelas, saindo do high school. 1,88 m e 88 quilos. Também não temos o Haas, porque ele vem de uma lesão grave no joelho, rompeu o ligamento. Acho que jogou só 3 partidas em 2024. Tem 3 interceptações e 15 passes desviados na carreira. Foi nomeado jogador do ano no Special Teams aí em 2023, né? E foi segundo time All-American na sua conferência também em 2023. Então, Ettore, fala aí o que você tem para falar do Savon Revel pra gente, que você tem ele como número 3. Ele é um jogador de quase 1,90 m e tem a velocidade, o controle de quadril de um cara de 1,80 m. O cara, eu acho do top 10, tá? Tirando acima, pra mim ele é o fisicamente melhor. Pra mim, sim, mais abençoado ele. Mais opinião dos 3. Ele é um cara e tem cobertura elite e é um cara muito bom em times especiais, tá? Ele tem 3, deixa eu confirmar. E ele tem 3 bloqueios só na temporada passada. E isso, principalmente por um rookie, é muito bom. Mano, era um cara completo. Tirando os 2 de cima, e é meio óbvio, né? Sim. Ele é um cara fisicamente completo, é um cara inteligente, rápido, velocidade de recuperação muito boa, velocidade final muito boa. É um cara acima da média. Para mim é um dos que tem a capacidade de ser B1. E é um cara ali, cara, se pegasse ele na Inze, por exemplo, falando como torcedor do Atlanta Falcons, eu não acharia ruim não, tá? Eu acho que é um cara que tá nesse nível. Assim, né? Eu vou deixar o Daniel complementar, só falando da pick em si. Eu fico com receio. Eu vejo todo esse potencial que você está falando, mas me dá medo, cara. Acho que você no top 15 tem que ser algo mais certeiro, mas eu super entendo. Eu vejo o potencial que você está falando, com certeza. Mas fala aí, Daniel, o que você achou do Savon Revel? Você que tem ele em sexto aqui, então você é o que está mais baixo de nós três aqui nele. Ele... Assim, primeira coisa que ligou a tape, você percebe, é que ele é um freak atlético completo, assim, absurdo. Ele a gente falou sobre o Darian Porter e eu falei que ele era o segundo, exatamente porque o Savon Revel é o primeiro. O Savon Revel, eu comentei também que o Trey Amos era a versão 2.0 do Dorian Strong, o Savon Revel é a versão 2.0 do Darian Porter. Ele é um freak atlético absurdo, mas não tem nenhum refinamento técnico. Ele é completamente no instinto e no atleticismo dele. Mas assim, quando eu digo completamente, é completamente. Ele é um cara que, quando você liga a tape para assistir, tem alguns lances que você olha e fala, beleza, o wide receiver tem 15 jardas de separação pro Savon Revel. E aí, em um segundo, ele recupera essas 15 jardas e fecha o espaço no campo, assim. Ele é, assim, em questão em questão física, ele realmente é tudo isso. Talvez
eu ouso dizer que ele seja um dos 3 ou 5 jogadores mais atléticos que eu já vi na minha vida analisando jogadores. Só que, tecnicamente, ele não tem nada. Ele não sabe ler olho do QB também, ele não sabe ler as rotas do wide receiver, ele não sabe jogar em press, não sabe jogar em off, ele não tem... o pad level dele é alto, é algo que ele tem que reduzir. Ele se perde bastante em zona, jogando em zona, e um detalhe também sobre ele, igual o Benjamin Morrison, tá vindo de uma lesão, né? É um cara que também sofreu uma lesão grave, se eu não me engano, foi joelho. Foi joelho, rompeu o LCA. Se eu não me engano, foi ACL. E tem que ver também como que ele vai voltar dessa lesão. A tape dele, que a gente consegue analisar, é a de 2023, por conta dessa lesão, né? Ele sofreu essa lesão no começo da temporada. Então, acho que ele jogou 3 jogos em 2024 só. Exato. Então, tipo, a tape dele em 2023 é tecnicamente muito ruim. Em 2024 ele demonstrou algumas melhoras, só que ele jogou 3 jogos e machucou. Então a gente não tem como falar que ele melhorou, que ele não melhorou. Mas é isso, eu dei uma nota de segundo round para ele também. Eu pessoalmente, dando o meu pitaco na escolha do Falcons, não sei se eu escolheria ele na escolha do Falcons, na 15. E eu não sei também se eu optaria por escolher ele na primeira rodada como um todo, porque assim, é uma aposta em potencial, assim. A minha comparação para ele foi o Tyreek Woolen do Seattle Seahawks, que se tornou que se tornou um bom corner na NFL. Só que o Tyreek Woolen, se eu não me engano, foi escolha de 5ª rodada ou 6ª rodada. Acho que foi 5ª rodada. Não, eu lembro que, cara, ele era um dos meus draft crush, assim, eu fiquei incrédulo que ele caiu na 5ª rodada. Mas pois aí. E o Savon Revel, eu não deixaria ele cair até a 5ª, mas eu também não sei se eu pegaria na primeira, não, porque o desenvolvimento técnico e o refinamento técnico que ele precisa vai demorar ali pelo menos 2 anos. E você pegar o cara na primeira rodada que você ainda precisa desenvolver por 2 anos é complicado. Tem muita comissão técnica. Por exemplo, o próprio Giants, a comissão técnica tá correndo de ser demitida. Então não vai pegar um cara que você precisa de 2 anos para desenvolver. Mas assim, o potencial dele é de ser, se ele atingir o potencial máximo dele, é de ser lockdown, cornerback 1, talvez o melhor corner a sair dessa classe. O problema é que falta muito para ele chegar nesse potencial ainda. Ele tá basicamente no piso, assim. A tape dele é literalmente instintos, os instintos próprios dele e recuperação, porque ele é o cara mais atlético em campo. Mas eu tenho muito medo dessa questão técnica, e aí por isso que eu tô um pouco mais embaixo. Sim. Não, um comentário rápido, né? Pode falar. Ele é um cara que também ele comete mais faltas e a média, né? Então, por fato dele ser muito físico, às vezes ele usa isso contra seu favor também, né? Isso pode ser um ponto negativo, mas mesmo assim eu gosto dele. Assim, né? Pô, acho que o que tem de positivo é atleticismo. É absurdo, surreal. O Ettore falou, assim, a mudança de direção para um cara do tamanho dele, a velocidade. Cara, ele acompanhando os caras na rota drag ali, né? Na rota cross, que é aquela rota que cruza o campo inteiro, que é a mais difícil de cobrir. Ele cobrindo o cara passo a passo, assim. Às vezes parece até que ele tá não correndo no máximo que ele pode, senão ele vai passar do adversário. Para mim é loucura, assim. É muito, muito absurdo. Mas, pode falar. Eu acho que ele saudável, e aí é um chute, tá? Palpitômetro. Sim. Mas eu acho que ele saudável teria um Haas nota 10. Eu acho que brigaria por isso. Assim, no mínimo um 9.8 ali, eu acho que ele vinha, assim, tranquilo. Mas eu acho que, cara, não é nada, nem um pouco absurdo, assim, falar que com certa tranquilidade ele poderia buscar esse 10 aí, sem muitos problemas. Mas eu coloquei aqui, né, que no ponto negativo é que às vezes ele confia demais no seu atleticismo para se recuperar na jogada, e o nível de competitividade, né, ele que estava em East Carolina, assim, se saindo de Alabama e Georgia, o salto para a NFL já é grande, saindo de East Carolina, então é enorme. Então ele vai enfrentar atletas muito melhores na NFL, pode ser que isso custe caro caso ele continue apostando somente no seu atleticismo. E, cara, na marca individual, né, eu gostei dele, mas eu
não entendo como é que um cara tão físico, que consegue se recuperar tão bem, não é agressivo na hora de marcar press, na hora de dar o contato com o recebedor ali, na primeira jarda ali, na hora que sai o release do recebedor. Eu não entendi o porquê que ele foi tão conservador nos jogos que eu assisti, né? Então, acho que esse é um ponto, talvez seja porque ele é cru, né? Assim como o Daniel falou, um cara que precisa de refinamento nesse aspecto. Mas por isso que eu fui um pouco mais baixo nele. Mas era um cara que era para estar no meu top 3 sem muitos problemas, se ele fosse um pouquinho mais refinado ali. Porque isso me pegou um pouco também. E se eu não me engano, só para terminar uma claro. com o Revel, se eu não me engano, ele não se declarou primeiro para East Carolina. Ele ia para um college melhor, só que ele não teve a nota necessária. Então, assim, é um cara que tem algumas questões ali. Entendi. Digamos, não é que ele tem uma questão extracampo absurda. Grave, né? De caráter. Uma questão grave, mas ele foi meio que expulso da universidade que ele primeiramente tinha se comprometido aí, por questões de nota, por questões extracampo, e aí ele acabou indo para East Carolina depois. É fato, cara, é um freakzaço aí que, se bem desenvolvido, acho que para mim tem um teto mais alto de todos os corners, assim, mesmo que os dois primeiros que a gente vai falar agora sejam excelentes, absurdos, acho que teto, o Savon Revel é surreal. Cara, eu vou começar aqui eu fiquei até surpreso na hora que eu vi o top 10, assim, confesso que eu cheguei a cogitar essa possibilidade, eles estão empatados em nota para mim, os dois primeiros, inclusive, e aí foi questão de preferência, assim, de, cara, putz, quem que eu acho que talvez tenha um teto maior. Acho que esse foi o meu critério de desempate. Então eu vou falar do meu primeiro lugar aqui, que é o segundo do Ettore e do Daniel, que é o Travis Hunter, cara. Cornerback aí de Colorado. Provavelmente a pick número 1 do draft, se não uma pick top 3 aí com certa tranquilidade. Daniel, que é torcedor dos Giants aí, óbvio, né, que é um quarterback, mas se não for ele, eu tenho certeza que o Daniel deve ter estudado muito o Travis Hunter aí. E, bom, mas vamos lá. 21 anos, um true junior, né? Então teve 3 anos de college football, recruta 5 estrelas saindo do high school, inclusive foi o recruta número 1 do país no ano em que ele saiu do high school para o college. 1,83 m, 85 quilos, não treinou no combine, então não temos o Haas. 7 interceptações, 16 passes desviados e um fumble forçado. Vencedor do Heisman em 2024, que é o MVP do college, né? Então, o prêmio de melhor jogador do college football aí foi pro Travis Hunter. Cara, assim, né? Pô, a galera vai ter muito conteúdo sobre ele, então eu não vou nem me estender demais. Ele cara, muito abençoado atleticamente, assim, é um cara com uma mudança de direção absurda, com uma velocidade de parar e acelerar muito boa, fluidez nos quadris muito boa. É um cara muito agressivo na linha de scrimmage, que eu valorizo muito para corner. Achei ele muito bom tacleando, algo que me surpreendeu. Não esperava que ele fosse ser tão bom quanto eu analisei. É um cara que, cara, dificilmente deixa escapar o adversário ou então ganhar jardas após a recepção. E, cara, eu acho que é um cara que mistura a fisicalidade com a inteligência. Acho que o que ele falaram do Jahdae Barron se aplica um pouco ao Travis Hunter. O Travis Hunter é um cara muito inteligente e ele consegue unir isso com o atleticismo e fisicalidade que o Jahdae Barron não tem na minha visão. Então, por isso que ele é o meu número 1 aqui. Acho que ele é um cara, pô, muito, muito absurdo. E vai ser um corner número 1 na NFL, caso ele jogue de corner, né? Vamos ver o que vai acontecer nessa novela aí. Para quem não sabe, ele joga tanto de corner quanto de wide receiver no college, e diz ele que quer fazer isso também no nível profissional. Vamos ver aí. Mas, cara, enfim, muito completo. Marcação individual, marcação em zona, acompanhando o recebedor, tacleando quando é screen. É um cara muito bom, acho que impacto imediato no seu time a partir do momento que ele for selecionado para sua franquia. Cara, vou deixar o Daniel falar, o Héctor, se você permite, porque ele, como tá na pick 3 aí, tenho certeza que viu demais. O que você pensa aí do Travis Hunter, que é o seu número 2, Daniel? Bom, vou primeiro só falar da pick 3. Eu acho que o Cam Ward vai sair na pick 1 pro Titans, mas eu tô querendo que o Giants pegue ele na pick 1. Mas caso realmente ele saia pro Titans, igual eu tô pensando, para mim é uma decisão fácil entre o que sobrar de Travis Hunter e Abdul Carter. Sobre o Travis Hunter, falando do Travis Hunter, e aí pensando nele só como corner, né? Excluindo a questão de wide. Sim.
Ele é, assim, ele não é o atleta que o Savon Revel é, mas ele é o mais perto que você pode chegar disso junto com o Darian Porter ali. É um cara que tem um perfil atlético muito, muito bom. Ele tem, por ele ser um wide receiver, ele tem ball skills excelentes. Então, é muito difícil que ele tenha a chance de interceptar um passe e ele não intercepte esse passe. Porque ele é um wide receiver de origem também. Então para ele é natural receber a bola. Ele tem velocidade para cobrir o campo, tanto na parte mais longa quanto na parte mais curta. Ele tem a flexibilidade do quadril, ele é fluido com o movimento do quadril. Travis Hunter, para mim, ele é o segundo melhor jogador dessa classe, então é muito difícil falar alguma coisa negativa dele. Eu concordo também com você que ele consegue jogar tanto no man-to-man quanto em zona. Eu só não acho que é o mesmo nível. Eu acho que ele é melhor em zona do que em man coverage, mas não é por muito não. Eu acho que ele consegue jogar em man coverage na NFL até com certa tranquilidade, assim. As minhas preocupações com ele são, primeiro, essa questão dele ser wide corner, como que ele vai se virar para poder jogar as duas, porque corner é uma posição que precisa muito, que você se desgasta muito durante o jogo, né? Você corre o campo inteiro, o tempo inteiro. Talvez a posição mais difícil de jogar na NFL depois de quarterback. Então, já é um prato cheio. E aí você ainda vai pegar o wide receiver. Eu não sei como que o físico dele vai aguentar na NFL, porque no college é uma coisa, na NFL é outra, né? Outro aspecto que eu tenho sobre o Travis Hunter é a fisicalidade dele, digamos assim. Ele é um cara que, até por correr tanto, ele corre tanto em campo, que ele é magro, assim. Ele não tem o porte físico de um corner 1 ali. Ele tem, se eu não me engano, 188 libras, se eu não me engano. Então é um corner que é ainda um pouquinho abaixo. O ideal para corner é acima dos 190, né? Então ele está um pouquinho abaixo mesmo. Mas de qualquer forma ainda é abaixo do ideal. E ele se você vê a tape e pega por exemplo, aí vocês estão vendo a foto do Travis Hunter, ele é meio magrelão, assim. Então dá pra só de ver a foto, assim, ver como ele é o porte físico dele, dá para entender que contra wide receivers mais físicos ele sofre mais do que wide receivers mais técnicos ou ágeis ali. Ele tem a capacidade. E o principal com o Travis Hunter, e aí é uma coisa que eu não consegui entender ainda. Um detalhe sobre o Travis Hunter antes de eu falar isso. Eu concordo plenamente com o Vitor que ele é muito inteligente. Assim, ele não é um cara... Porque muita gente pensa no Travis Hunter e pensa nele como um jogador. Ele ganha porque ele é um freak atlético. Não é verdade. Ele sabe o que está acontecendo na frente dele. Ele é inteligente. Mas voltando para o que eu estava falando, esqueci o que eu estava falando. mas é isso, assim. Lembrei o que eu estava falando. Tem alguns momentos e aí eu não consegui entender ainda se é porque ele tá completamente cansado porque ele não sai de campo, ele joga no ataque e na defesa, ou se é por questão de personalidade. Mas tem algumas jogadas que ele desiste da jogada, assim. Ele não dá o seu máximo na jogada, ele foge do tackle, foge do contato, ele não é o melhor tackler tá longe de ser o melhor tackler da classe, e muitas vezes eu achei que ele não dá o esforço máximo ali na hora de fazer o tackle, ou então caso o jogador, por exemplo, vamos supor, um running back numa jogada corrida, passe por ele, eu não vi ele sendo aquele cara que vai correr atrás do running back, tentar fazer o tackle 20 jardas para frente e impedir aquele running back de chegar na end zone. Ele é um cara que é meio ali na dele, sabe? Eu não sei, eu não consegui ainda ter eu vi alguns analistas falando que era porque ele tá cansado, porque ele joga 100 snaps por jogo, e eu vi alguns falando que era uma questão mais de personalidade, porque ele tem uma vibe meio, eu sou a estrela do time, não preciso fazer isso, então... Uma vibe de Deion Sanders, né? Mais ou menos então, isso. Então, aí, exatamente, e é o treinador dele, né? Então é difícil de saber qual é o motivo disso, mas é algo que eu vi na tape também, e que eu acho que
na NFL é um pouco complicado, assim, na NFL é meio inaceitável um jogador desistir da jogada por melhor que ele seja. Então basicamente isso que eu tenho de negativo dele. Bem. Eu tô ali pensando os negativos, porque é difícil. Ele é um cara, tanto tecnicamente quanto atleticamente, bem bom, assim. E eu concordo com você que eu acho que ele não passa do top 3 do draft. Só se o Giants der um reach no Shedeur Sanders, mas ele não passa do top 4. Sim, acho bem difícil também. Ettore, algo a mais? Cara, posso ser o advogado do diabo do travessão? Vai lá, claro. Eu pensei ele pôr no meu terceiro colocado, tá? No requisito cornerback. Requisito talento, Não, ele é top 3, fato. Só que, por exemplo, ele é a de cornerback e wide receiver. Você acha que por mais olha top 5, ele vai levar a secundária ou wide receiver do time para outro patamar? Eu acho que não, tá? Cara, eu tenho um pouco de trauma, porque a gente torce pro Falcons, Vitão, e cara, nossa, ele é o unicórnio, ele é acima da média, foi o Kyle Pitts. Eu sinto que ele vai ser meio Kyle Pitts, sabe? Eu sinto que ele vai ser um bust na NFL, cara. Não, é um sentimento meu. Mas eu acho que ele não eleva nenhum dos setores e ele for jogar, entendeu? Por isso eu ele um pouco abaixo. Cara, não, assim, eu super entendo, né? Pô, tipo, enfim, né? Não vou me estender no Kyle Pitts aqui para não criar um monólogo, mas. Não é o assunto, mas. Sei, tipo, mas eu entendo, momento, cara. Tipo entendeu? assim, o Kyle Pitts era o cara que você olhava e falava, puta, mano, não tem como esse cara dar errado por todas as medições e tudo, e deu, sabe? Deu. Eu acho o corner uma posição. Então, assim, eu. Tem que ter cuidado, cara, porque é um cara de personalidade forte, enfim, eu não acho nada absurdo ter esse tipo de divisão sobre ele. Bom, então fechando aqui para o último nome, né? Número 1 aí do Ettore e do Daniel. Deixa o Ettore abrir aqui e depois passo pro Daniel falar um pouquinho sobre o. Peraí que perdi ele aqui. Ei, só um minutinho que eu vou trazer ele aqui. Bom, enfim, é o Will Johnson, cornerback de Michigan, né? Então, o Ettore, antes de passar para você, eu vou só dar os dados estatísticos aqui dele. Então vamos lá, né? O Will Johnson, corner de Michigan, True Junior também, então 3 anos de titular lá nos Wolverines, 22 anos, recruta 4 estrelas saindo do high school, 1,88 m, 88 quilos, não tivemos o Haas aí porque ele não fez nada no combine, 9 interceptações e 10 passes desviados, MVP da final entre Michigan e Washington, que o Michael Penix era o quarterback, inclusive, em 2023, quando foram campeões nacionais, e uma curiosidade é que ele era punch returner no high school. Então, Ettore, começa aí pra gente, cara. Fala aí o que você tem pra falar do Will Johnson. Cara, é disparado o cornerback mais inteligente dessa classe, tá? Pra mim, o legítimo CB1. Ele é um cara físico, da mesma forma, e tipo assim, ele é um cara de 88 e também tem muita facilidade em movimentos quadril. É um cara que antecipa muito bem a jogada. Eu sinto ele pé um pouco em jogadas longas, às vezes ele vai ver a bola, ele perde a bola, perde o wide receiver, mas pé no chão, lendo jogada, tá criando, é um cara acima da média. Para mim, o cornerback ele é o principal da classe, é minha escolha favorita na pick 15 dos Falcons. Se esse cara sobrar os Falcons não PA, eu vou ficar maluco. Por mais que tenha Edge na fila, eu acho que esse cara tem que vir. Ele como CB2, falando como torcedor dos Falcons, seria o cara ideal. Nossa, mas é um cara absurdo. Eu duvido muito. Eu acho que vai ser um cara top 10, talvez. Ali, acho que Carolina provavelmente pega ele e tudo. Mas é de longe o cornerback mais inteligente dessa classe. E acho que ele. Acho que só ele tem capacidade para ser CB1 mesmo, né, dessa classe. O resto tem que ser um pouco lapidado. Pra mim, ele é o cara pronto, entendeu? Eu gosto muito dele também, mas deixa o Daniel falar um pouquinho sobre ele. O que você viu no Will Johnson, Daniel? Você tem ele como corner 1 aí pra você. Eu também gosto muito do Will Johnson. Eu não tô entendendo muito bem até por que ele tá caindo tanto assim.
Sabe o que eu acho, cara? Eu acho que é aquilo que eles chamam de fadiga do prospecto. Você tá falando há tanto tempo do cara que a galera já tá de saco cheio. Só pode ser. Porque, assim, a justificativa que eu vi as pessoas darem, pelo menos 90% das pessoas que eu vi, foi que ele cedia passes curtos na frente dele. Cara, se isso é o pior que você tem pra falar de um corner, tá? É muito bom. Exato, assim. Eu não sei. Eu realmente não sei por que ele tá sendo cotado para cair tanto. Eu vi um mock draft esses dias e, obviamente, isso não vai acontecer. Pelo menos eu acho que não. Que ele saía da primeira rodada. Ah, loucura. Assim, absurdo. Na minha cabeça, e aí, assim, se ele for a escolha do Falcons, para mim é absurdo, mas na minha cabeça não faz nem sentido ele chegar na 15 do Falcons, quanto mais sair da primeira rodada. Ele é, para mim, o quarto melhor jogador dessa classe. Eu gosto muito do Will Johnson. Eu acho que ele tem o porte físico perfeito para a posição, que foi o que colocou ele na frente do Travis Hunter para mim. Eu tenho o Travis Hunter e ele meio ponto de diferença. E eu tenho o Travis Hunter para ele meio ponto de diferença, e o motivo é esse, porque eu acho que o Will Johnson tem um porte físico melhor do que o Travis Hunter para fazer essa tradução do jogo dele para a NFL. Mas os dois, para mim, são os únicos que têm potencial de ser corner 1. Aí, falando um pouco do jogo do Will Johnson, primeira coisa, e aí para mim o ponto mais positivo dele, e o Héctor já comentou, antecipação da jogada. O Will Johnson é um cara que tem, se eu posso estar enganado de novo, esses stats vêm na minha cabeça e às vezes eu tô confundindo, mas se eu não me engano, ele foi o jogador com mais pick sixes, né, no college football nos últimos 2 anos. E ele é um cara que provavelmente vai continuar fazendo isso na NFL, porque ele faz a leitura da jogada muito rápida, e ele tem, não sei se vocês vão lembrar quando eu comentei lá no começo do Maxwell Hairston, mas ele tem a capacidade, o Will Johnson, ele tem a fluidez e a capacidade de frear e começar o movimento praticamente no mesmo instante, assim. A capacidade de reação dele é muito boa para um corner. Então eu acho que ele vai ter essa capacidade de antecipação de jogadas na NFL também. Eu gosto mais do Will Johnson no mano a mano, mas eu acho que ele pode jogar em zona também sem problemas. Inclusive, eu já vi alguns insiders falando que alguns insiders e alguns analistas, né, falando que ele é melhor em zona do que em mano a mano, porque realmente é bem próximo. E eu entendo a lógica deles, porque o Will Johnson, que nem eu falei, ele é muito bom fazendo a leitura da jogada. Então, se ele tá em off coverage, se ele tá em zona, ele consegue fazer essa leitura mais fácil. Só que eu pessoalmente acho que ele tem a capacidade de fazer essa leitura mesmo no man-to-man, porque ele realmente é um jogador muito inteligente, do nível, se não mais, igual o Héctor comentou também, do Jahdae Barron. Para mim, são os dois corners mais inteligentes dessa classe. Então, esse é o primeiro ponto que eu gosto muito. E a segunda coisa sobre o Johnson é que eu gostei da fisicalidade dele, assim. Eu gostei do apoio dele no jogo corrido, eu gostei dos tackles dele, eu achei que ele tem uma técnica boa para derrubar os jogadores adversários, para não ceder jardas depois da recepção. Ele tem um probleminha de velocidade, talvez a long speed dele não seja a melhor do mundo, e aí até por isso ele não correu no combine, muito provavelmente ele não vai fazer o Pro Day também, falando que é lesão, mas duvido que seja. Eu acho que é mais para não destruir o estoque dele. E aí ele acaba meio que se perdendo na bola longa, igual o Héctor falou, ele acaba cedendo algumas recepções longas, mas eu não acho que é nada que comprometa ele para a NFL. E, que nem eu falei, se a única coisa que você tem para falar de um corner é que ele cede a recepção curta e faz o tackle, para mim é um corner muito bom. Então tranquilo. Não tem o que falar. E eu gosto muito do Will Johnson. Para mim, ele é um dos 5 melhores prospectos dessa classe. E os pontos negativos dele são muito poucos, assim. Ele é bem refinado, e ele é atlético o suficiente para a NFL também. Não é que ele é refinado, mas não é atlético. Igual, por exemplo, alguns nomes que a gente citou, o próprio Dorian Strong, o Trey Amos. Até que o Trey Amos é mais atlético, mas o próprio Dorian Strong é um bom exemplo. Agora, o Will Johnson não, eu acho que ele é atlético o suficiente para jogar na NFL.
e eu acho também que ele é refinado tecnicamente o suficiente para jogar na NFL. Para mim, ele é um jogador completo na posição de corner, tem tudo para ser um corner 1 na liga. E, de novo, não entendo porque que ele tá caindo tanto aí no board da galera. É fato. Cara, enfim, adicionando brevemente aqui, eu acho que tecnicamente ele tem tudo que você pede de um corner 1. Enfim, eu achei ele, cara, com uma boa skills muito bom. Nas 2 oportunidades que eu vi que ele teve, ele conseguiu interceptações, sendo uma pick six contra a USC. O cara tem as medições que você gostaria de um corner. Então, assim, talvez eu só vi a tape de 2024 dele, né? Fala que ele estava lesionado, talvez os tackles dele não tenham sido lá aquelas coisas, mas assim, cara, se ele cair na 15 os Falcons selecionarem, para mim é pique A++, assim, um dos melhores cenários possíveis, imagináveis. Mas, tipo, quando analistas como o Daniel Jeremiah, que é um cara muito por dentro da NFL, começa a colocar ele fora do top 10, começa a sair reportes no Combine que os times têm preocupação sobre a velocidade final, ele não faz a velocidade final no Combine, eu começo a sonhar, não quero me decepcionar, porque aí o sonho também vem com a frustração de imagina se os Falcons passam um cara desse. Então, prefiro não acreditar que isso vai acontecer. Espero que ele nem chegue, que aí não tem problema. Mas, mais ou menos como foi com o Jalen Carter. Falei, não, beleza, Jalen Carter, tomara que não chegue, que aí só consigo passar por esse perrengue de agora ficar ouvindo comparação durante o resto da carreira dele, até ele aposentar. Mas, cara, o Will Johnson é muito bom, muito técnico, bom em press coverage, bom em cobertura de zona. Assim, é um corner 1 a partir do primeiro dia como profissional da NFL, sem mais observações sobre. Bom, cara, fechamos. Ó, quase 2 horinhas aí de episódio pra galera. Espero que vocês gostem. Pô, Ettore e Daniel, muito, muito obrigado. Acho que ficou muito bacana. Então, só repassando aqui o top 10, né? Tá na tela para quem estiver vendo no YouTube. Para quem estiver ouvindo no áudio, a gente falou lá no comecinho. Então, só recapitular aí que a gente tá com os nomes aí. Acho que somados aqui devemos ter aqui, acho que 15 nomes. Alguns nomes eu vi que o Ettore e o Daniel não viram, e assim sucessivamente. Então, falamos de bastante corner aqui nesse episódio de hoje. Então, agradecer mais uma vez aí o Daniel pela presença, por ter aceitado o convite. Sigam o Daniel lá, @New York Giants Sports. Sigam lá também, @FalconsPlayBR. Quer deixar algum recadinho aí, Daniel? Alguma coisa, cara? Falar dos Giants aí, fica à vontade agora para uma fechar. Pergunta, pode falar, Daniel. pode falar. Nos Giants, o que você acha? Oi? Não cortou. Wilson nos Giants, os boatos, você acha? Cara, o mercado tá bem ruim, assim, então qualquer opção, não tem uma opção boa, né? O Giants, e o Giants tá numa posição que a gente precisa ganhar agora. A comissão técnica e o GM vão ser demitidos se o Giants não ganhar mais jogos em 2025, quer dizer, e ao mesmo tempo não tem um QB pra gente ganhar agora, né? E aí, como eu acho que a gente vai draftar um QB nesse draft, a gente precisa de um cara, pelo menos na minha opinião, e aí a minha opinião, tem muita gente na minha página que discorda, que o Giants precisa de um cara mais experiente, que tenha tido sucesso na NFL, até para ser o mentor desse rookie que a gente provavelmente vai trazer. E tem um bom em Atlanta, hein? Tem um bom em Atlanta. E eu não quero... Então, o Kirk Cousins, só que o problema do Kirk Cousins é o contratinho aí, né? Mas complicado. Mas o Giants precisa de um cara que teve sucesso na NFL. Eu não quero que o rookie que o Giants traga tenha como conselheiro o James Winston, entendeu? Eu não quero que... Sim. Então, assim, por que eu vou querer o conselho do James Winston? Não tem porquê. Então, só sobraram 2 opções, Aaron Rodgers e o Russell Wilson. São os 2 caras que ganharam o Super Bowl, que tiveram sucesso na NFL. E eu, pessoalmente, quero o Aaron Rodgers, porque por mais que ele tenha as questões extra-campo, pro Giants isso não faz diferença. O Giants já é problemático. O Giants já é um circo por si só. Então, o Aaron Rodgers vindo ou não vindo, não importa. O Giants já teve toda a questão do Saquon Barkley, do Xavier McKinney, aí teve o Hard Knocks que o Giants fez, que destruiu a imagem do Giants. Aí, enfim, o Aaron Rodgers vindo ou não vindo não vai mudar nada. Só que eu acho que ele traz um potencial para o ataque muito melhor do que o Russell Wilson. Eu acho que o Aaron Rodgers hoje é um QB bem melhor do que o Russell Wilson. Então,
Pra mim tem que ser um dos dois. Não tem como. Eu vi muita gente querendo que o Giants fosse atrás de Justin Fields. Pra mim não fazia sentido. Pra mim tem que ser um dos dois. Mas se eu tivesse que escolher, eu iria de Aaron Rodgers. Não iria de Russell Wilson, não. Pra ser bem sincero. Mas se o Aaron Rodgers decidir por ir pro Steelers, aí é Russell Wilson e não tem o que fazer. Complicado. Agora. Pode falar. Não, eu ia só complementar falando que você tinha pedido pra eu dar um recado, né? Sim. Então. E aí eu ia só terminar falando isso, que é... Primeiro, agradecer pelo convite. Obrigado pela participação, a gente fica feliz também. Se precisar de alguém para falar de draft, qualquer outra posição, no futuro, quando chegar mais perto do draft, pode chamar, tamo aí. Pode deixar. Então, de novo, obrigado. E deixar aqui para a galera, se a galera realmente estiver interessada, gostou do que eu falei, eu tô postando tô postando 3 vezes na semana, né? Mais ou menos a cada um dia ali, eu tô dando de espaço, tô postando minhas análises de prospecto lá na minha página. E dá uma trabalheira. E eu tô querendo... Cara, é muito legal. Ele separa o clipe bonitinho para ilustrar o que ele tá vendo. Sigam lá, galera. @New York Giants Sports, é muito boa thread. E eu tô querendo dar uma crescida nessa. Então eu vou deixar aí pra galera, se a galera realmente tiver interesse em ver aí o que eu falo de draft. Lá no meu perfil tá aí o nome, o Vitor já falou também. Lá no meu perfil, o tweet que tá pinado lá, o primeiro tweet, só abrir a página, vai ser o primeiro. É uma thread com todas as minhas análises. Tem todas as posições, não só corner, tem de tudo. E eu vou continuar fazendo essas análises até o draft. Então vai vir aí uma boa quantidade de jogadores ainda. Eu já fiz umas 30, mais ou menos, 25. E deve vir muito mais jogador por aí. Eu parei essa semaninha porque o foco virou a free agency, né? Mas a partir de semana que vem, segunda-feira que vem, eu devo postar a próxima, que vai ser o Caleb Johnson, running back de Iowa. Mas é isso, assim, só deixar aí pra galera que se interessar pra ir lá ver essas análises de prospecto que dão uma trabalheira, mas é o meu queridinho, assim, eu amo fazer e é algo que eu tô gostando muito de fazer mesmo. Então mas é isso, assim, minha deixa. Fechou, cara. Então, Daniel, obrigado. Sigam lá mais uma vez, @New York Giants Sports, muito, muito bacana. Nos sigam também, @FalconsPlayBR. Héctor, obrigado mais uma vez, mano, pela participação. Ficou muito, muito bacana o episódio. E vamos seguindo, cara. Vamos seguindo. Draft Season aqui tá todo vapor. A gente vai mandar aí todas as posições, ou pelo menos vamos tentar fazer de todas as posições no esquema que a gente fez hoje com os corners. Vamos fazer com todas as outras. Então, obrigado a todo mundo. Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha com o pessoal que curte NFL aí, não só do jogo dos Falcons, para todo mundo que curte o draft, para ter esse conteúdo em português que dá muito trabalho, mas, vale muito a pena. Então, mais uma vez, Daniel e Héctor, obrigado. Valeu a todo mundo pela audiência. Um abraço e até mais.